Boa noite, estamos iniciando mais um Conectadas e hoje o nosso tema é Quem Educa Meus Filhos? Temos uma convidada muito especial, então fique conosco, participe do chat com a gente, compartilhe esse programa, no final você não vai se arrepender, vai ser bênção pura, então fique conosco. Volta com o nosso programa e hoje o nosso tema Quem Educa Meus Filhos? Nós estamos aqui com a Bernadette Xavier. Boa noite. Boa noite. Ela é pedagoga, mestranda em educação, né? Também formada em educação religiosa pelo Seminário Batista de Niterói, não é isso? Isso. Boa noite, Bernadette. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou um pouquinho nervosa, mas muito feliz. Entendo, Rosane, que qualquer outra pessoa poderia estar aqui. Pessoas como eu, como você, que são mães, que têm seus filhos, que têm experiência com Deus. Mas agradeço o convite, entendo que o que eu puder colaborar com aquilo que eu tenho aprendido na minha caminhada, na minha trajetória cristã, eu desejo que seja de valor para quem for assistir esse programa. Ah, com certeza, Bernadette. E nós que já agradecemos a tua presença aqui, que está sendo já muito boa mesmo, te conhecer assim de pertinho, conhecer suas ideias, porque você é preparada para isso, que além dela ter a formação, né, no mundo secular, também tem a formação religiosa, né, em educação. Então tem uma visão bem ampla e eu acho que vai ser um papo maravilhoso. Amém. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de educar filhos, né? Porque a gente percebe que hoje em dia existe uma terceirização na educação dos filhos, né? Fica assim, os pais hoje em dia trabalham o dia todo, aí tem a escola, tem a igreja, tem os vizinhos, tem tanta coisa, né? Que de certa forma influenciando, né, na vida dos nossos filhos, das crianças. Então essa terceirização acaba tirando um pouquinho a responsabilidade dos pais. O que você acha sobre isso? Então, eu vou compartilhar o que eu tenho refletido em relação à maternidade. Eu penso assim, muitas pessoas querem ter filhos, mas será que as pessoas querem ser mães? Querem ser pais? Porque quando a gente planeja ter filhos, isso tem etapas. É a formação de uma família, o casamento entre um homem e uma mulher e um planejamento que envolve uma decisão de um casal. Quando isso acontece, já é difícil. E aí é o homem e a mulher tendo que lidar com que homem, que mulher que eu sou depois que eu fui pai, depois que eu fui mãe. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar em relação à terceirização, né, quem educa os meus filhos e qual é o meu papel eu quero ser mãe? Eu estou desejando pagar o preço de ser mãe. Vamos pensar nas mulheres, né? A mulher hoje em dia tem que ser bonita, tem que ter uma vida saudável, ela tem que ter um condicionamento físico. Isso é o que o mundo coloca pra gente. Ao mesmo tempo, a gente acredita que tem que ser inteligente, ter uma profissão, ser bem sucedida, ter um desempenho na vida acadêmica, enfim. Mas, às vezes, os papéis são muitos e as demandas são grandes, que em nome das urgências e das exigências da vida, a gente abre mão do que é importante. E aí a gente entrega para o mundo aquilo que é mais precioso, os nossos filhos. Eu já ouvi uma pessoa pregando com muita unção que carreira profissional, a vida estudantil, nós mulheres recuperamos, mas maridos e filhos nós não recuperamos. Então a gente entende que a mulher cristã, conectada, ela é uma mulher ocupada e que vai desenvolver a administração do seu lar e a educação dos seus filhos, tendo pessoas que vão colaborar. Pode ser uma empregada doméstica ou uma babá, pode ser uma escola ou uma creche de tempo integral ou parcial. E a igreja também funciona com a sua educação cristã na parceria da educação dos seus filhos. Mas são colaboradores. Nós temos uma função crucial e importante e passa pelo ponto de vista da gente, enquanto mãe, como que a gente vê esse papel. Então, a gente não terceiriza, a gente compartilha. E aí, conectando ao programa passado sobre as 5 linguagens do amor, existe também as 5 linguagens do amor das crianças.
E à medida que a gente desenvolve as linguagens entre o nosso cônjuge, a gente também aperfeiçoa em relação aos nossos filhos. E um deles é tempo de qualidade. Isso. E não dá para substituir isso. Pode ser até a linguagem não preferida dos nossos filhos, mas é uma linguagem do amor. E aí a gente tem que, nessa missão de ser mãe e pai, porque também quando a criança nasce não vem um manual, a gente vai aprendendo e a gente vai construindo a cada dia, que a gente também, na nossa comunhão com Deus, a gente vai buscando e entendendo como que eu faço isso, entendendo que cabe a mim. Então, é isso que eu penso. A gente divide, mas eles têm uma responsabilidade crucial, inclusive na escolha dessas pessoas. Isso que eu ia falar com você. Quando você fala em compartilhar, né, essa missão, a mãe, ela precisa também supervisionar, não é isso? Porque por mais que a criança esteja com a babá, ela tem que saber o que a babá está passando. A criança está na creche, o que a criança está aprendendo na creche. E não abrir mão de passar o que ela tem como mãe, né, para o seu filho. Então a supervisão dela, esse tempo de qualidade que você falou, tem que ser realmente de qualidade, né? Exatamente. E entram os valores, porque eu também já até tinha conversado com você antes, né? Eu tenho uma influência muito grande de uma leitura de um livro que é Desenvolvendo a Fé em Seus Filhos, da Alice Chaplin, da editora Candeia. Muitos pais acham que vão deixar a escolha mais importante da vida, que é a escolha da fé, para que o próprio filho tome por conta própria. Mas a gente escolhe o time que vai torcer, desde bebê, né? A roupa que vai usar, as festas que vai, né, participar, os cursos. Então, a escolha, a influência que os pais vão exercer na vida dos filhos passa principalmente pelo legado mais importante, que é o da fé. E em relação à educação cristã, o que Deus deu pra gente cabe aos pais a educação da fé. Sobre ensinar o quê? Amar a Deus. Quem é que deve? Os pais. Quando é que deve? Em todo momento. Daqui a pouco eu até compartilho o texto bíblico que traz essa referência, esse embasamento. Então, cabe, né, esse ônus, entre aspas, ou esse custo de ser pai e mãe, passa pelo investimento em escolher uma boa escola, orar para quem é que vai trabalhar na sua casa em cooperação, decidir se é sogra ou sogra que vão participar e entender se é uma influência positiva, porque quantos aqui podem não ser cristãos, mas não terem uma sogra ou um sogro que partilhe da mesma fé. Então tem que ter sintonia, porque senão a criança ela acaba tendo variedades de pensamentos e fica confusa nesse caminho todo. Então, assim, o papel da mãe passa por essa supervisão e isso requer um investimento na pesquisa, no interesse, na busca e em oração, porque se a gente pede a Deus, Deus providencia. E abrir mão também de alguma coisa para ter um tempo com a criança, né? Ó, nosso papo tá muito bom, mas eu quero convidar você a compartilhar esse programa com outras pessoas, a curtir, a comentar no chat, porque nós vamos dar uma pausa e voltamos já já. Tomei uma criança pela mão, a fim de andarmos juntos parte do caminho. Eu deveria levá-la ao pai, e a tarefa me amedrontou. Tão terrível me pareceu a responsabilidade. Falei então com a criança apenas sobre o pai. Pintei a severidade do pai caso ela um dia o desagradasse. Andamos sob as árvores altas e eu disse que o pai tinha o poder de derrubá-las num minuto com seus raios pulsantes. Andamos ao sol e lhe falei sobre as grandezas do pai que fez o sol ardente e esplendoroso. E ao cair da tarde, nos encontramos com o pai. A criança se escondeu atrás de mim. Tinha medo. Não queria olhar aquela face cheia de amor. E lembrou-se da minha descrição. Não quis colocar a mãozinha na mão do pai. Fiquei entre a criança e o pai e refleti. Eu tinha sido conscienciosa e séria. Estamos de volta com o nosso programa e hoje a Bernadette está falando sobre a questão, né, da importância da educação, né, de estarmos olhando nossos filhos bem pertinho, né? Então, para a gente continuar, vamos falar aqui sobre a questão que está demais, né? Dos programas infantis, nas televisões, internet, tá meio perigoso para as crianças, né? Sim.
ficarem à vontade. Perigoso para as crianças, complicado para os pais. Imagina essa mulher que está ocupada, que tem alguns ideais, né, de manter a beleza, o estudo, o trabalho, e ainda ser uma boa mãe, uma boa esposa, ter que se apropriar desse conjunto de ofertas que são destinadas ao público infantil. Até porque existe um investimento do mundo em cima das crianças, porque eles são um público-alvo certo. E a gente também entende que as crianças podem se converter desde pequenas. Então, elas têm a mente delas abertas para as ideias que aparecem. Então, existe um investimento muito grande em termos de produção artística, cultural para as crianças. Então, é difícil, Rosane, a gente ter um controle dessa produção. Até mesmo eu sendo professora, trabalhando com crianças de faixa etária diferentes, entre 8 e 10 anos, se você me perguntar, você está por dentro desses programas, das séries que aparecem? Não todas. Eu sei de algumas coisas. Até porque você não tem nem tempo de olhar tudo, né? E imagino que essa situação minha seja parecida com muitas mães que talvez estejam preocupadas com o que esses filhos estão assistindo. Então, uma coisa a gente precisa saber. Nós precisamos ter um controle, dentro do possível, do que entra na vida dos nossos filhos. Mas antes disso, enquanto família, enquanto marido e mulher, enquanto pais, nós precisamos ter uma rotina na nossa casa. Rotina que inclui momentos de brincadeira sem internet conectada. Que a criança não vai estar vendo um vídeo, mas ela vai estar brincando, uma criança ou crianças diferentes, mesmo com faixa etária diferentes, promover o intercâmbio aí entre os irmãos e sempre diversificando, é claro, não o tempo todo a mesma coisa, um momento de estudo, um momento de brincadeira e um momento também em que tem acesso aos jogos, aos eletrônicos, aos vídeos. E aí alguns combinados precisam ser garantidos para que este controle seja feito. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que se a gente entrega uma telinha na mão de uma criança, seja a idade que for, inclusive bebê, a gente tem aí um sedativo. A gente chama de sedativo, é um cala-boca. Né? Em alguns momentos, eu sei que é uma expressão até dura, mas assim, às vezes o pai e a mãe vão precisar, numa consulta médica, então, num você banco, concorda enfim, vai usar. que dê o celularzinho para uma criança, você concorda? Sim, de uma maneira dosada. Então, em casa, por exemplo, o celular não tem necessidade. Em casa pode ser a televisão, numa televisão que não seja num quarto fechado, de modo que todos que circulam pela casa vejam que programas são esses. Outra coisa, existe também diferença entre YouTube e o YouTube Kids. O YouTube Kids tem um filtro, né, mais trabalhado com as propagandas, de modo que as crianças não vão ter acesso a informações que no YouTube tem. Então, por incrível que pareça, tem gente que às vezes ainda não se atenta para essa questão de que criança pequena, pré-adolescente, junior, não podem ter privacidade. O que eu posso até compartilhar um exemplo que nós tivemos nessa pandemia? Nós tivemos o Arthur, de 11 anos, né, agora ele vai fazer 13, que ele tinha bancada no quarto dele, internet chegando lá, cabeada no quarto dele, mas nós mantivemos o Arthur na sala de casa, aliás, do que no quarto, para que ele não tivesse privacidade e não tivesse a tentação de fazer outras coisas que não fossem ligadas à sala de aula, naquela aula remota. Exatamente. Hoje nós temos ainda televisão no quarto dele, mas não para YouTube, para um videogame. Então a gente tem combinados. É para ver YouTube, tem horários estabelecidos, dias e o espaço. A gente procura fazer assim para ter um controle maior. Isso é suficiente? Não, Rosane, sabe por quê? Porque o nosso filho nos convida, tanto a mim quanto a Estevão, a vermos os vídeos que eles estão vendo. E eu preciso me interessar por eles. Porque exatamente essa aproximação estreita laços entre mãe e filho, e a gente pode também promover outras coisas que a gente quer que esse olhar, né, se volte para outras coisas, para livro, para estudo da palavra de Deus, mas a gente tem que incluir isso que ele está trazendo, que é uma maneira da gente conhecer e ajudar também nessa seleção. O que você vai ver? E avaliar e criticar junto com ele. Então isso é importante.
São várias coisinhas ao mesmo tempo, de controle, de estabelecimento de rotinas, de vínculos entre pais e filhos que vão se estabelecendo no dia a dia e que vão mudando de acordo com a faixa etária, vão mudando também de acordo com as circunstâncias. Mas o interessante é que essas mudanças sejam estabelecidas a partir de um diálogo, de uma conversa com a família. E essas mudanças vão acontecendo naturalmente, não é isso? De acordo com a faixa etária que vai passando, né? A mudança vai acontecendo. Exatamente. E outra coisa, olha a responsabilidade do pai e mãe. Por quê? Porque lá na minha casa, não diferente da sua casa, chega a avó, e a avó tá usando o quê? O celular. Hoje a avó, mesmo com mais de 80 anos, ela usa celular e ela fica videozinhos. E eu tenho que ficar assim, mãe, o dia que você for lá em casa, para um pouquinho o videozinho, vai na área de lazer brincar com seu neto, ou vai brincar, vai ler uma história, porque os adultos mais velhos de outra geração também precisam disso. De quem é a responsabilidade de educar? É minha. Né? Então chega a tia, que no caso a minha irmã não tem filhos, então também fica lá no celular. A gente precisa cercar essas pessoas que são nossas parceiras e nossos parceiros na educação dos nossos filhos, para que eles também se qualifiquem nesse momento com os nossos filhos, para que senão a ênfase vai ser só o eletrônico e o que as crianças querem. E aí a gente perde esse controle, a gente perde a oportunidade de diversificar, para que hajam outras alternativas para os nossos filhos, para as nossas crianças. E em relação à igreja também. A igreja é um espaço que convivem pessoas com histórias diferentes, famílias diferentes. Então, se você chega lá no banco da igreja e você tem outras pessoas, outras famílias, você pode em algum momento esbarrar em combinados que são diferentes. Então, assim, meu filho vai ficar sentado durante o culto e ele vai brincar somente depois que termina o culto. Mas se ele vir alguma outra criança usando o celular, um joguinho durante o culto, então a gente tem que conduzir isso de uma maneira delicada. Porque lógico que ele vai logo questionar, por que fulaninho pode, por que o pai de fulaninho deixa e o meu não, né? Exatamente. E aí são as regras por princípios, e não porque é sim ou não, tem um motivo. E a partir do momento que você ensina isso para o teu filho, ele entende. E ele também entende que algumas exceções vão acontecer. Por exemplo, em algum momento que vai ter um ensaio ou uma reunião e que a criança já está há bastante tempo, ela vai ter que usar um pouquinho o celular para poder se acalmar. Eu não estou dizendo que a gente não vai abrir mão, a gente vai abandonar esse recurso. A gente vai utilizar esse recurso, que é o tecnológico, que graças a Deus que nós temos ele, a nosso favor. E a favor da educação dos nossos parecendo que nós somos totalmente contra os recursos tecnológicos. E a questão não é essa. Pode ser usado, deve ser usado, né? Mas de forma dosada, para o bem, né? E com vigilância, né? Exatamente. Olha só, o papo está muito bom, Bernadette, mas nós vamos dar uma pausa e voltamos já já. Tomei uma criança pela mão. Eu deveria levá-la ao Pai. Senti-me esmagada pela multidão de coisas que deveria ensinar-lhe. Não nos demoramos, mas corremos todo o caminho. No minuto, comparávamos as folhas das árvores e no seguinte, examinávamos o ninho de um pássaro. Enquanto a criança me fazia perguntas a respeito, eu a empurrava para caçar borboleta. Se por acaso adormecia, eu a despertava, a fim de que não perdesse nada. Eu queria que ela visse. Falamos do Pai muitas vezes e rapidamente. Derramei em seus ouvidos todas as histórias que deveria saber, mas fomos em diversas ocasiões interrompidas pelo soprar do vento do qual deveríamos falar, pelo sair das estrelas que tínhamos que estudar, pelo riacho murmurante que precisávamos acompanhar até a sua fonte. E então, ao cair do dia, encontramos o Pai. A criança o olhou de relance. O pai estendeu-lhe a mão, mas ela não se interessou o bastante para tomá-la. Pontos febris queimavam seu rosto. Ela caiu exausta no chão e adormeceu. Eu estava de novo entre a criança e o pai. Refleti. Eu lhe ensinara tantas coisas. Tomei uma criança pela mão para levá-la ao Pai. Meu coração estava cheio de gratidão pelo alegre privilégio. Andamos devagar, moderei meus passos pelos dela. Falamos das coisas que a criança ia notando. Algumas vezes era um dos pássaros do Pai.
Observamos quando construía seu ninho e vimos os ovos que nele depositava. Conversamos depois sobre os cuidados que ele tinha com os filhotes. Outras vezes apanhávamos as flores do pai e acariciávamos as pétalas macias, apreciando suas lindas cores. Com frequência, contávamos uma para outra essas histórias repetidamente. De tempo em tempo, parávamos, encostando-nos nas árvores do pai e deixando que o ar feito por ele refrescasse nosso rosto sem falar. E então, ao fim do dia, encontramos com o pai. Os olhos da criança brilharam. Ela olhou com amor, confiança e alegria para a face do pai, colocando sua mão na mão dele. Naquele momento, fui esquecida e me alegrei. Do livro Passando aos Filhos a Tocha da Fé. E aí, Bernadette, voltando aqui ao nosso assunto sobre essa questão de filhos, vamos falar agora um pouquinho sobre o dever do filho dentro de casa, a participação nas atividades domésticas. Você acha que é certo colocar o filho para ajudar em casa ou você acha que não deve? O que você acha sobre isso? Eu partilho dessa ideia de que os filhos podem e devem ajudar sim. É uma família, cada um tem a sua participação, a gente vai dando à criança a autonomia, o desenvolvimento, o entendimento de que cada um pode ter a sua colaboração, de que a gente tem direitos, mas também tem deveres, e que a vida em comunhão, que hoje os nossos filhos vivem conosco, mas que em breve, numa outra etapa da vida deles, eles vão viver com suas esposas ou seus esposos, né, com seus filhos, é similar. Então a gente começa a construir de agora. Então assim, eu sempre pensei que eu fosse colocar os meus filhos para realizarem as atividades e de fato comecei a fazer aos pouquinhos. E quando tive dúvida, no caso do Arthur, que hoje já tem várias responsabilidades, eu procurei uma irmã, inclusive a irmã Fabiana, para a gente trocar algumas figurinhas, e ela foi conversando como ela fazia com o filho dela, e eu fui pensando, refletindo, porque essas questões, elas não estão entregues assim facilmente. A gente vai aprendendo numa comunhão com Deus, buscando ser pais e mães melhores. E aí Deus também, em comunhão na igreja, disponibiliza mulheres sábias. E a gente pode fazer isso que a gente está fazendo, bater papo, conversar. Isso não é vergonhoso. Não. Porque a gente erra como mãe. A gente não acerta 100%. E quando a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas com uma outra irmã, né, que tenha mais experiência, que já tenha passado por aquela situação, é muito bom. É importante. E é por isso que a gente precisa, né? E as mulheres cristãs em missão, as conectadas, são uma oportunidade da gente crescer. Cada tema que vocês trazem aqui só agrega o nosso fazer enquanto mulher, enquanto mãe. E a gente pode experimentar isso da comunhão na igreja. Verdade. E esse é o nosso objetivo. É trazendo para vocês que estão em casa também, pensar um pouquinho. Eu já passei por isso, eu posso ajudar alguém. Eu estou passando por isso, eu posso pedir ajuda a alguém. Né? Então, o nosso programa tem esse objetivo. Agora, voltando a falar, né, sobre os filhos, aí tem a questão. A mãe manda, a mãe chega, conversa, faz lá os combinados, divide, né, distribui as tarefas e o filho não obedece. Não faz. Aí a gente vai entrar aí na questão da obediência. Né, que na Bíblia está escrito que o filho precisa obedecer à mãe. Não é isso? E quando o filho obedece à mãe, esse filho, quando vira um adulto, ele também vai obedecer a Deus. Ele vai ser obediente a Deus. Então a criança precisa aprender desde pequena a obediência, né? E a gente pode pensar que assim, vou minimizar a vida do meu filho, puxa, vou dar um trabalho para ele. As crianças se sentem valorizadas e elas gostam de ajudar. E assim, às vezes, né, quem tem essa dificuldade de impor esse limite ou esse combinado em família, pode perguntar, a criança lá na escola, ela vai guardar o brinquedo, porque ela está num outro espaço de socialização em que isso é conversado, isso é compartilhado. Por que não fazer isso em casa? E entendendo que tem os princípios, não é o guardar pelo guardar, não são as atividades pelas atividades, mas tem todo um significado, um propósito para a própria família. E as crianças se sentem valorizadas, importantes, quando estão envolvidas nesse processo. E a questão da obediência, seja o que for,
a gente precisa lidar, né, falando já sobre imposição de limites, né, porque a gente precisa ter autoridade com os nossos filhos e não sermos permissivos com eles. Amigos, né, amiguinhos? O melhor amigo dos nossos filhos. Nós não somos, nós não temos essa missão. A gente quer que nosso filho fale com um exame, né? Ele vai nos amar, mas ele precisa entender que nós exercemos um papel de autoridade. E aí, como que a gente também estipula ou estabelece isso com os nossos filhos? Pelas consequências. Uma coisa dá consequência a outra coisa. Então, essa questão de imposição de limites precisa estar vinculada no seio familiar pelas consequências. Se não arrumar, vai ficar bagunçado. Vai ter outra pessoa para arrumar? E outras coisas mais. Por que eu preciso dormir cedo? Em que momento eu posso dormir mais tarde? Se eu vou dormir mais tarde, é para fazer o quê? Então, assim... E se vai dormir mais tarde, vai manter o horário para o dia seguinte de acordar cedo. Tem que ter esse compromisso. Não pode também, hoje você pode dormir até mais tarde, é férias, é uma sexta-feira, e no dia seguinte acordar meio-dia. Né? Então, a disciplina tem que estar lá, né, presente. Exatamente. E aí, me faz lembrar de um texto bíblico que a gente até pensou, né, para tratar aqui, que é um texto bíblico clássico, que você deve saber de cabeça. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando se envelhecer, não se desviará dele. Não adianta pai e mãe quererem colocar as regras como se eles também não participassem dessas regras. Então, tem um provérbio, um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é o seu filho vendo que ele está envolvido no combinado da família, mas que você, como pai e mãe, também está fazendo. Porque se você deseja que seu filho seja um leitor, mas você não lê, ele não te vê lendo, então suas palavras estão sendo vazias. Então, é não só você falar, como fazer também. Eu vou até ilustrar uma situação que aconteceu há pouco tempo. Há muito tempo a gente não estava comendo laranja lá em casa. E não adianta falar: Arthur, João, vamos comer laranja. Eles precisaram me ver comendo laranja para poder sentir o desejo de comer laranja. Então, essa questão da educação, do que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam, seja em relação à fé, em relação a comportamento, atitude, do que é certo e errado, agora no presente e no futuro, passa pelo que eu faço, pelo exemplo que eu dou, dessa convivência harmoniosa, afetuosa, fraternal, de marido com mulher e da gente com os nossos filhos. E é do nosso exemplo que eles vão formar a futura família deles. Né? E outra coisa também que eu queria destacar, né, a importância, nós como mulheres cristãs, mães, nós precisamos ter uma preocupação muito maior com os nossos filhos, que é em relação ao conhecimento de Deus. Nós queremos que nossos filhos sejam bem formados profissionalmente, bem casados, mas nós precisamos manter em primeiro lugar, nossa preocupação é que ele seja um servo de Deus, que ele seja um conhecedor de Deus. Então, mães, vamos ensinar o caminho do Senhor, como o versículo aí falou, né? Porque se tudo der errado, ele é um servo do Senhor. Né? E todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, que seja essa a nossa preocupação maior. Nós temos os nossos filhos salvos, não perdermos os nossos filhos. E vamos ficar conectada com o Pai. Paz do Senhor Jesus para vocês que estão conectadas conosco. Nosso programa de hoje falou sobre os meus filhos, quem educa os meus filhos. Eu gostaria de começar lendo um versículo com vocês, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Nós temos aqui uma instrução, né, de que nós devemos falar da palavra de Deus para os nossos filhos em todo o tempo. E eu gostaria de citar, assim, uma mãe muito especial, porque vamos parar para pensar numa coisa, gente. Nos dias de hoje que a gente está vivendo, onde a internet tem ditado as regras de
de educação, entre aspas, é claro, para os nossos filhos, é onde tem sido a maior influência, né? Nos tempos de hoje, as crianças estão tudo com o celular na mão, estão sendo influenciadas de uma forma muito ruim. E para nós mães e pais, né, claro, ensinar, manter os nossos filhos no caminho de Deus, com toda essa influência da internet, tem sido uma tarefa assim, bem difícil e que nós precisamos do auxílio de Deus para educar os nossos filhos da forma correta. E eu tenho uma mãe que conseguiu assim uma coisa incrível, muito legal. Vamos ler lá? Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 2, no versículo, deixa eu ver, 9. Então disse a filha de Faraó: leva esse menino e o cria. Eu lhe darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, que o adotou. E ela lhe pôs o nome de Moisés. E disse: das águas o tirei. É isso mesmo, gente. Eu quero falar sobre Joquebede. Esse cenário aqui que eu acabei de ler foi justamente quando Joquebede, num ato de fé, e bota fé nisso, né? Quem colocaria um bebê num cestinho dentro de um rio com tanto perigo, né? Só confiando muito em Deus e na providência de Deus. E Deus foi fiel, né? A fé dela. E nesse momento aqui que eu acabei de ler, a filha do Faraó achou, né, o cestinho, pegou o Moisés, mas nisso Miriam, a irmã, já estava de olho, já foi lá falar com a filha do Faraó e ofereceu a própria mãe do menino, né, para amamentá-lo. E nesse momento que eu li, a princesa aceita, né, e entrega Moisés para a própria mãe. Gente, Deus foi muito perfeito, né? Deus foi não, Deus é muito perfeito. E acabou que Joquebede o levou para casa para amamentá-lo e criar até uma certa idade para poder devolver, né? Até que falou que quando já era grande, devolveu para a princesa, ela colocou o nome de Moisés. Nós não sabemos exatamente quanto foi esse tempo, né? Quantos anos Moisés ficou com a Joquebede. Mas a gente sabe que não foi tanto tempo assim, porque foi um tempo de amamentação, né? Diz que já era grande, mas eu acredito que devia ter uns 5 anos, talvez 4, não sei. E aí eu fico pensando no trabalho árduo que Joquebede teve. É sobre ela que eu quero falar como mãe, como ensinadora da palavra de Deus. Gente, Joquebede tinha pressa, Joquebede tinha urgência de falar da palavra, de ensinar a palavra de Deus. Afinal de contas, eu fico pensando o que passava assim na cabeça de Joquebede. Ela devia falar assim: meu Deus, o meu filho vai ser criado por egípcios, que lá eles têm aquela adoração aos deuses dele, né? Cultura totalmente diferente. E Joquebede, nessa pressa, eu imagino que ela fez exatamente o que eu li aqui. Ela devia falar da palavra de Deus para Moisés em todo o tempo. Porque ela sabia que o tempo dela era curto, que logo ela teria que devolver Moisés. E aí eu penso que enquanto ela caminhava, ela falava, e quando ia deitar, na hora de dormir, ela falava, e quando acordava, estava ali preparando o café da manhã, ela falava. E essa coisa deve ter sido assim, insistentemente e diariamente. E o que foi que aconteceu no final? Eu queria ler mais um versículo, lá em Provérbios, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. E foi exatamente o que aconteceu com Moisés. O trabalho de Joquebede teve êxito, claro que com o auxílio de Deus, né? Deus a ajudou, mas Moisés, chegou a hora dele partir, voltar para o palácio, e ele foi criado ali como um príncipe, né? E com todos os ensinamentos que ele teve naquele palácio de deuses, de adoração a deuses, né? Uma cultura totalmente diferente da dele. Mas quando Moisés cresceu, ele não se curvou diante daqueles deuses. Sabe por quê? Porque no coração dele, Joquebede colocou na mente, mas Deus colocou no coração a palavra dele. E Moisés, quando cresceu, não se desviou. Ele voltou às raízes, à origem dele, e ele serviu a Deus e foi o grande libertador, não é mesmo, do povo. E essa história é linda, e não é à toa que a fé de Joquebede a levou a ser uma das únicas poucas mulheres, né, que estão lá na Galeria da Fé,
né, no livro de Hebreus. Então, que assim como Joquebede, a gente possa falar da palavra aos nossos filhos com urgência, sim, com pressa, sim, a todo tempo, sim, porque apesar da situação dela, de saber que devolveria o filho, e nós, graças a Deus, não precisaremos fazer isso, mas a urgência e a pressa é mediante o cenário que a gente está vivendo. Então a gente tem sim que falar da palavra de Deus em todo o tempo para os nossos filhos. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor deixou a sua palavra, Deus, como base, ó Pai, como fundamento, ó Deus, para a nossa vida, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a ser mães capacitadas, ó Pai, de ensinar a tua palavra para os nossos filhos, ó Deus. Que a gente faça a nossa parte, ó Pai, para que quando eles cresçam, eles te amem, ó Deus, para que quando eles cresçam, eles não se desviem do teu caminho, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mães compreensivas, amorosas, zelosas, ó Pai, cheias de amor, ó Deus, e da sua palavra, ó Pai, da sabedoria, ó Pai, que vem do alto, que vem de Ti, que esteja sobre a nossa vida, para que a gente possa passar para os nossos filhos. Em nome de Jesus é que eu lhe oro. Amém. Amém, Márcia. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que peninha, Bernadette. Está tão bom esse papo, muito bom mesmo. Eu quero te agradecer muito, né, a sua presença aqui. E antes da gente encerrar mesmo, você quer deixar alguma palavra para a mulherada que está nos assistindo? Sim, quero sim, Rosane. E que é o que eu considero crucial na educação dos nossos filhos. A gente precisa ter bem na nossa mente, bem claro de que a palavra de Deus diz que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Se você entende que seu filho nasceu pecador e que precisa da salvação, você vai fazer de tudo, para educá-lo e para que ele se converta ao Senhor, entregue a sua vida a Cristo. Então você pode pensar, o meu filho é um pecador que precisa de salvação, e até que ele me prove o contrário, até que ele traga evidências de uma vida cristã, genuína, autêntica, na adolescência, na juventude, ou até mesmo já na infância, eu vou fazer de tudo para que esse investimento espiritual aconteça por meu intermédio, porque Deus conta com o pai e com a mãe nessa educação. Outra opção é você pensar que ele já é um salvo, até que prove o contrário, mas eu prefiro partir do outro pressuposto, de que ele precisa. E é assim que eu tenho empenhado a condução dos meus filhos. E tem aquele grupo das mulheres, mães de joelhos e filhos de pé. Você também precisa ser intercessora do seu filho e orar por ele. E orar por você em relação também à sua educação com o seu filho. E um dos textos bíblicos que me fundamentam nesse investimento espiritual dos meus filhos está lá em Deuteronômio. A recomendação de Deus para o povo dele é para a gente ainda. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Olha a coerência. A mãe e o pai vivem isso para poder passar para os filhos. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serás por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, a gente vê a educação. Cabe aos pais ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Como? Pelo exemplo e falando. E quando? O tempo todo, espontaneamente e sistematicamente. Se você já matriculou o teu filho numa escola secular, porque você quer que ele estude, complete seus estudos e vá trabalhar, você também precisa matricular o seu filho na escola bíblica. E empenhar-se para que ele esteja estudando a palavra de Deus sistematicamente. Mas não deve entender que é só na igreja ou só com a educação cristã de uma igreja que ele vai se desenvolver. Mas é no dia a dia. E quando a criança é pequena, que a gente está dando banho, a gente está falando. Quando está botando para dormir, a gente está cantando, está falando uns textos. E quando vai ficando adolescente, a gente também vai conduzindo no dia a dia, nessa conversa, a palavra de Deus. O tempo todo. Nós precisamos também orar pelos nossos filhos. Você falou aí das mães que oram. Aqui na nossa igreja, na Igreja Batista de Brasilândia, nós temos um grupo de mulheres, um grupo aberto, pode participar quem desejar, né? De mães que oram
e nós oramos pelos nossos filhos. Inclusive, eu vou convidar a líder, a Kelly, e ela vai dar uma palavrinha sobre isso antes da gente encerrar. Nós vamos ouvir a Kelly e nós voltamos já já para nos despedir. Boa noite, conectadas. Eu sou Kelly, líder das Mães que Oram da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Eu venho aqui falar para vocês da importância de sermos mães que oram pelos seus filhos, porque Deus nos deu esse dom da oração, porque nossos filhos andam nesse mundo e precisam que nós venhamos a interceder por eles através das orações que colocamos diante do Pai pela vida dos nossos filhos. Sem a oração constante pela vida dos nossos filhos, todos os demais esforços serão inúteis. Porque Deus nos deu esse grande instrumento que é a oração, então devemos colocar em prática. Toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, as mães que oram se reúnem na Primeira Igreja Batista em Brasilândia para orar pelos seus filhos. Então venha participar conosco das reuniões. Será um grande prazer tê-la conosco, porque Deus está à procura de mães intercessoras. É isso aí, Kelinha. Então, mulheres, se vocês quiserem participar desse grupo, vocês já sabem quem procurar. É a Kelinha. Então, Bernadette, agora sim é o final. Mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Me senti muito lisonjeada por ter sido chamada e já admiro o trabalho que vocês estão fazendo, os programas, sempre me enriquecem muito. Espero colaborar com as irmãs no programa de hoje. Com certeza. Então, meninas, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau.